E olha que nós temos duas entrevistas exclusivas, uma com uma integrante do atual governo e outra em inglês. Então, se eu fosse você, eu não mudava de canal. Vamos começar com o noticiário quente, que pode ter break news daqui a pouquinho. A deputada federal do PL, Carla Zambelli, está sendo julgada neste momento por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal. Isso pelo plenário virtual da Suprema Corte. Vocês lembram do episódio entre o primeiro e o segundo turno, ela correndo com uma arma atrás de um jornalista negro. O julgamento foi aberto hoje e os ministros podem apresentar o voto até sexta-feira da semana que vem. Neste momento, o placar está em 2 votos a favor da condenação de Carla Zambelli. Ela foi flagrada, como eu disse, perseguindo um homem pelas ruas de São Paulo, na véspera da eleição de 2022. E Marina Demori chegou ao ponto, inclusive, do ex-presidente Jair Bolsonaro deixar de falar com Carla Zambelli e culpá-la pelo seu desempenho em São Paulo, que era esperado melhor no segundo turno. Virou um desafeto da família Bolsonaro. Conta pra gente quem votou, Marina Demori, e se vai ter expectativa de breaking news aqui no Bastidores CNN na formação de maioria ou não. Oi, Uribe. Boa tarde a você e a todos. O julgamento começou na manhã desta sexta-feira com o voto do relator desse caso no Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, então, que votou... A gente está com uma dificuldade de ouvir a nossa Marina Demori. Ela vai ajustar lá o áudio e volta para contar detalhes, então, do julgamento da Carla Zambelli por esse ato que a gente assistiu às vésperas da eleição de 2022, quando ela perseguiu um jornalista negro nas ruas de São Paulo com uma arma em punho. Vejam, foi esse o momento. Aliás, muita gente do entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro acredita a esse episódio um elemento que pode ter prejudicado a candidatura de Jair Bolsonaro à época. Um dos, no caso, né? Mas teve muita força. Marina Demori já está pronta? Volta para cá, Marina, com as atualizações do julgamento. Tainá, 2 votos registrados até o momento, então. O primeiro do ministro Gilmar Mendes, que é o relator dessa matéria no Supremo Tribunal Federal, que votou, então, pela condenação da deputada federal Carla Zambelli pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. O ministro também votou pela perda de mandato da parlamentar, pela cassação definitiva da autorização de porte de arma de fogo e também pelo envio da arma apreendida ao comando do Exército. O voto do ministro Gilmar Mendes foi acompanhado também pelo voto da ministra Carmen Lúcia. Então, até agora, o placar é de 2 votos favoráveis à condenação de Carla Zambelli, que está sendo, então, julgada nesta sexta-feira pelo plenário virtual do Supremo Tribunal Federal por conta daquela perseguição a um homem nas ruas de São Paulo, na véspera do segundo turno das eleições de 2022, caso que ganhou bastante repercussão. Em caso de condenação, é importante a gente trazer, os ministros propõem uma pena que pode ser questionada posteriormente em recurso pela defesa de Carla Zambelli. No plenário virtual, eles analisam 2 pontos principais da denúncia que foi enviada pela Procuradoria-Geral da República. O primeiro é o porte ilegal em si, né, que tem uma pena prevista de 4 anos de reclusão. E os ministros também discutem se ela cometeu o crime de constrangimento ilegal, que, como eu disse, o ministro Gilmar Mendes entendeu que sim, houve esse crime, que pode ser punível com multa ou até 1 ano de reclusão. A gente lembra que a Procuradoria-Geral da República também pediu para que Carla Zambelli seja condenada ao pagamento de uma multa no valor de R$100 mil por danos morais ao homem que foi perseguido por ela naquela ocasião. A gente lembra que naquele dia, logo depois do ocorrido, que as imagens vieram à tona, acabaram ganhando grande repercussão nas redes sociais e no noticiário, Carla Zambelli veio a público para dizer que estava sendo ela perseguida por um grupo de homens, que chegou a ser empurrada por um deles e que teria ido atrás desse homem nas ruas de São Paulo armada para garantir que a polícia chegasse a tempo sem que ele fugisse daquela situação, Tainá e Uribe. Foi um caso que a gente acompanhou muito de perto aqui na CNN e que agora está sendo julgado, portanto, pelos ministros da Suprema Corte.
2 votos, então, pela condenação de Carla Zambelli. Um deles, Gilmar Mendes, relator, e outro, Carmen Lúcia. Se os próximos 4 votos forem a favor, já tem maioria. Plenário virtual, cada ministro decide o momento de depositar o seu voto. Tem aí uma semana. Se tiver maioria, a gente entra em Breaking News. Obrigado pela informação, Marina Demore.